E se o mundo que existiu antes do dilúvio fosse tão diferente do nosso que suas marcas ainda ecoam como um sussurro de juízo nas páginas da Escritura? E se a terra, outrora, tivesse sido palco de uma corrupção tão profunda que o próprio Criador declarou: "Arrependo-me de haver feito o homem sobre a terra"? O que realmente encheu o coração de Deus de tristeza antes que as comportas do céu se abrissem? Antes que as águas cobrissem os montes mais altos? Antes que a arca fosse erguida como sinal de graça em meio ao juízo, a Bíblia nos conduz a um mundo antigo, misterioso e solene. Um mundo que caminhava sob a luz da criação recente, mas que já havia se afundado em trevas morais. É nesse cenário que a Escritura nos permite contemplar, com temor e reverência, como era a terra antes do dilúvio. O relato começa no princípio, quando Deus criou os céus e a terra e declarou que tudo era muito bom. O homem foi formado do pó da terra, e o sopro de vida lhe foi concedido pelo próprio Deus. Criado à imagem e semelhança do Criador, o homem recebeu domínio sobre a criação, chamado a obediência, a santidade e a comunhão. Contudo, a queda narrada em Gênesis 3 rompeu essa harmonia. O pecado entrou no mundo, e com ele, a morte. Desde então, a história humana passou a ser marcada por uma tensão constante entre a promessa divina e a corrupção do coração humano. À medida que as gerações se multiplicavam sobre a face da terra, a Bíblia revela que a iniquidade não apenas permaneceu, mas se aprofundou. Gênesis 6 declara com palavras solenes: "Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração." Não se trata de um pecado isolado, mas de uma condição contínua, persistente, que moldava pensamentos, intenções e ações. É nesse contexto que surge uma das passagens mais enigmáticas das Escrituras. Havia naquele tempo nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome. O texto não se detém em explicações especulativas, mas afirma um fato que carrega peso teológico. O mundo antediluviano era marcado por uma realidade extraordinária e perturbadora. A Bíblia descreve os nefilins como existentes naqueles dias, conectando sua presença a um período de profunda corrupção moral. O termo hebraico utilizado sugere seres de grande estatura ou poder, associados à ideia de força e renome. O texto não exalta sua existência. Ao contrário, insere essa realidade dentro de um quadro maior de decadência espiritual. O foco da Escritura não está em satisfazer curiosidade humana, mas em revelar o estado do mundo diante de Deus. Ao comparar Escritura com Escritura, percebe-se que a Bíblia associa a força humana, quando dissociada da submissão a Deus, ao orgulho e à violência. Poucos versículos depois, o Senhor declara: "A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência." A presença da violência não é um detalhe secundário. Ela é a evidência visível de um coração que rejeitou os limites estabelecidos pelo Criador. O mundo antes do dilúvio era um mundo onde a longevidade humana era grande, mas a sabedoria espiritual era pequena. Onde a força existia, mas a justiça havia se perdido. Onde o nome de Deus já não era temido pela maioria, e a vida havia se tornado descartável. A corrupção não se limitava a indivíduos isolados. Ela havia tomado a terra. A expressão "toda a carne havia corrompido o seu caminho" ecoa como um veredicto universal. Ainda assim, mesmo em meio a esse cenário sombrio, a graça divina não estava ausente. A Escritura afirma que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Enquanto o mundo caminhava para a destruição, Deus preservava um homem que andava com ele. Essa tensão entre juízo e misericórdia atravessa toda a narrativa bíblica.
O mesmo Deus que observa a maldade com tristeza é o Deus que prepara um meio de salvação. O mundo antediluviano nos confronta com uma verdade desconfortável. Quando o homem se afasta de Deus, mesmo dons como força, inteligência e longevidade podem se tornar instrumentos de corrupção. A Bíblia não romantiza aquele tempo. Ela o apresenta como um alerta. O juízo que viria pelas águas não foi arbitrário, mas resultado de uma degradação moral profunda e persistente. Assim, ao contemplarmos como era o mundo antes do dilúvio, não somos convidados a admirar seus mistérios, mas a temer o Deus Santo que não ignora a injustiça. A Escritura nos conduz a olhar para aquele passado antigo como um espelho espiritual, refletindo a gravidade do pecado e a seriedade do juízo divino. E diante desse retrato solene, a pergunta permanece suspensa no coração do leitor. Se Deus observou a corrupção daquele mundo e agiu com juízo, o que ele vê quando contempla a humanidade hoje? À medida que o relato bíblico avança, a Escritura aprofunda o diagnóstico espiritual daquele mundo antigo, revelando não apenas o que existia sobre a terra, mas como Deus via o coração da humanidade. O texto sagrado não descreve o período antediluviano como uma era de progresso moral ou iluminação espiritual, mas como um tempo em que a criação gemia sob o peso da corrupção humana. O olhar divino atravessa a aparência exterior e alcança o íntimo do homem, expondo a raiz do juízo que se aproximava. Gênesis 6 declara que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara. A palavra multiplicara indica expansão, crescimento contínuo, algo que não foi contido, mas alimentado geração após geração. O pecado, que começou como desobediência no Éden, agora havia se tornado estrutura, cultura e caminho. A Escritura afirma que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não se trata apenas de atos isolados, mas de intenções corrompidas, pensamentos distantes de Deus, decisões tomadas sem temor. Esse retrato revela uma humanidade que havia se afastado completamente do propósito para o qual fora criada. O homem, formado para refletir a imagem do Criador, agora refletia sua própria queda. A santidade havia sido substituída pela violência e a submissão a Deus pelo orgulho. O mundo antediluviano não era apenas um mundo habitado por homens. Era um mundo governado por desejos desordenados. A Escritura então conecta essa corrupção moral à realidade descrita anteriormente, quando menciona os nefilins e os valentes, varões de renome. O texto não os apresenta como heróis espirituais, mas como figuras inseridas em um contexto de decadência. A palavra renome não indica aprovação divina, mas fama entre os homens. A Bíblia frequentemente adverte que aquilo que é exaltado entre os homens pode ser abominável diante de Deus. Logo em seguida, o Senhor estabelece um limite solene. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Essa declaração revela que a paciência divina, embora longa, não é infinita. O Espírito de Deus, que convence, chama e adverte, estava sendo resistido de forma persistente. O mundo antes do dilúvio não caiu de uma vez. Ele caminhou deliberadamente rumo à rebelião, rejeitando a voz de Deus até o ponto em que o juízo se tornou inevitável. A Bíblia apresenta então uma das afirmações mais impactantes de todo o Antigo Testamento. Então, se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Não se trata de arrependimento humano, fruto de erro ou ignorância, mas de uma linguagem que comunica a profunda dor divina diante da corrupção da sua criação. Deus, que é imutável em seu caráter, expressa aqui sua tristeza santa diante de uma humanidade que escolheu o caminho da destruição. O mundo antediluviano era marcado por uma ruptura completa entre criatura e Criador. A violência mencionada em Gênesis 6 não é apenas física, mas moral
e espiritual. Onde não há temor de Deus, a vida perde valor. Onde a autoridade divina é rejeitada, o mais forte oprime o mais fraco. A Escritura mostra que a terra estava cheia de violência, como se a própria criação estivesse saturada de injustiça. Ao comparar esse quadro com outras passagens bíblicas, percebe-se um padrão recorrente. Quando o homem se afasta de Deus, o resultado é caos. O profeta Isaías mais tarde diria que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Esse princípio já estava plenamente manifesto antes do dilúvio. A separação espiritual havia produzido um colapso moral total. Ainda assim, o texto bíblico não apresenta Deus como um observador distante. Ele vê, avalia e decide agir. O juízo anunciado não é impulsivo, mas justo. Deus declara que destruiria da face da terra o homem e os seres vivos, pois a corrupção havia alcançado toda a carne. Essa decisão revela a santidade divina, que não pode conviver indefinidamente com o pecado sem resposta. Contudo, no meio desse cenário de condenação iminente, a Escritura introduz uma nota de esperança. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa afirmação não surge por acaso. Ela revela que, mesmo quando a maioria escolhe o caminho da rebelião, Deus preserva aqueles que andam com ele. Noé é descrito como justo e íntegro entre os seus contemporâneos, alguém que andava com Deus em uma geração perversa. O contraste é intencional. De um lado, um mundo entregue à corrupção. Do outro, um homem que permanece fiel. Isso revela que o juízo divino nunca é separado da misericórdia. Antes que as águas viessem, Deus providenciou um meio de salvação. A arca não surge apenas como instrumento de sobrevivência, mas como símbolo da graça em meio ao juízo. O mundo antes do dilúvio nos ensina que Deus observa atentamente os caminhos da humanidade. Ele pesa os corações, examina as intenções e responde conforme sua justiça perfeita. A corrupção daquele tempo não foi ignorada, mas julgada. Ao mesmo tempo, a fidelidade de um homem foi suficiente para preservar a esperança da humanidade. E assim, enquanto o céu ainda não havia se fechado em chuva e a terra ainda não havia sido coberta pelas águas, Deus já havia pronunciado seu veredicto. O mundo antediluviano caminhava para o fim, não por acaso, mas por escolha. E diante desse retrato solene, somos confrontados com uma verdade eterna. A santidade de Deus exige uma resposta, e cada geração é chamada a decidir se andará nos caminhos do Criador ou seguirá o curso da própria corrupção. Enquanto o mundo avançava inexoravelmente para o juízo, a Escritura desloca o foco do caos coletivo para a ação silenciosa de Deus. O cenário não muda de imediato, mas algo decisivo acontece nos bastidores da história. Antes que as águas caiam, antes que o céu se feche e a terra seja rasgada pelo juízo, Deus fala. E quando Deus fala, sua palavra revela tanto sentença quanto propósito. O Senhor declara a Noé tudo o que estava prestes a fazer, não como um aviso tardio, mas como revelação. A Bíblia afirma que Deus disse: "Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra." Essa decisão não nasce do capricho, mas da justiça. O Criador observa que a corrupção não é parcial nem reversível por meios humanos. A humanidade havia ultrapassado um limite moral profundo. A revelação do juízo vem acompanhada de uma ordem precisa. Deus instrui Noé a construir uma arca. A Escritura descreve com detalhes suas medidas, seus compartimentos, sua estrutura. Nada é simbólico ou alegórico no texto. Tudo é concreto, real, histórico. O Deus que criou o universo com sua palavra agora orienta um homem a erguer um instrumento de preservação. A arca se torna o centro da narrativa, não como objeto,
mas como expressão da graça soberana de Deus. Enquanto o mundo seguia seu curso de violência e desprezo pelo sagrado, Noé obedecia. A Bíblia não registra debates, dúvidas ou negociações. Apenas afirma que Noé fez conforme tudo o que Deus lhe ordenara. Essa obediência silenciosa contrasta com a rebeldia generalizada da humanidade. Em meio a um mundo dominado pelo orgulho, a submissão de Noé se torna um testemunho vivo. A construção da arca não foi apenas um ato de fé, mas um sinal público. Durante anos, talvez décadas, aquela estrutura incomum se erguia como um testemunho contra a geração corrompida. A Escritura não afirma que o povo se arrependeu, nem que buscou compreender. O silêncio bíblico sobre qualquer resposta humana reforça a ideia de indiferença espiritual. O mundo antes do dilúvio não apenas pecava, ele ignorava a advertência divina. O juízo anunciado também revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Antes de destruir, ele separa. Antes de julgar, ele preserva. A ordem para que animais entrassem na arca segundo suas espécies demonstra que o juízo não era destruição caótica, mas ação controlada. Deus não abandona sua criação. Ele a purifica. O dilúvio não é o fim da vida, mas um reinício sob novos termos. A Escritura afirma que Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Essa é a primeira vez que o termo aliança aparece explicitamente na Bíblia. Em meio ao anúncio do juízo, Deus revela seu compromisso com a continuidade da humanidade. A aliança antecede o dilúvio, mostrando que a salvação não é uma reação tardia, mas parte do plano eterno de Deus. Mesmo quando o mundo caminha para a destruição, Deus permanece fiel à sua promessa de redenção. O mundo antediluviano, portanto, não era apenas um mundo de corrupção, mas um mundo que rejeitou a oportunidade de arrependimento. A paciência divina se manifestou no tempo concedido, na advertência implícita, na presença de Noé como testemunha viva. Contudo, a Escritura deixa claro que o coração humano permaneceu endurecido. A violência continuou, a maldade se multiplicou e a terra seguiu corrompida. Quando chega o momento determinado, Deus ordena que Noé entre na arca com sua família. Apenas 8 pessoas são separadas para sobreviver. Esse número pequeno ressalta a extensão da corrupção humana. A salvação não foi coletiva, mas remanescente. A Bíblia frequentemente revela que Deus preserva um resto fiel, mesmo quando a maioria se afasta. Esse princípio atravessa toda a Escritura, do dilúvio aos profetas, até o Novo Testamento. A entrada na arca marca uma transição solene. A Escritura afirma que o próprio Senhor fechou a porta. Esse detalhe carrega profundo significado teológico. A porta da graça, aberta por longo tempo, agora se fecha por iniciativa divina. O juízo que se segue não pode mais ser evitado. Não há menção de arrependimento tardio, nem de clamor aceito. O tempo da decisão havia passado. O mundo, antes do dilúvio, ignorou o aviso, porque não discerniu a gravidade do pecado nem a santidade de Deus. A convivência prolongada com a maldade anestesiou a consciência humana. Aquilo que era abominável tornou-se comum. A Escritura revela que esse é um dos maiores perigos espirituais, quando o pecado deixa de causar temor. Assim, enquanto as primeiras gotas ainda não haviam caído, o destino do mundo antediluviano já estava selado. A arca repousava como sinal de graça para poucos e testemunho de condenação para muitos. Deus havia falado, Deus havia esperado, Deus havia providenciado. O que restava agora era a execução justa daquilo que fora anunciado. E nesse silêncio que antecede a tempestade, a Escritura nos convida a refletir. Quantas vezes a humanidade confunde a paciência de Deus com indiferença e a demora do juízo com sua inexistência? Então chegou o dia em que o silêncio foi rompido.
A Escritura descreve esse momento não com pressa, mas com solenidade. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, as fontes do grande abismo se romperam e as comportas dos céus se abriram. O juízo, antes anunciado em palavras, agora se manifestava em atos. O mundo que existira até então começava a desaparecer diante da justiça de Deus. O dilúvio não é apresentado como um desastre natural descontrolado, mas como um evento ordenado pela soberania divina. A Bíblia utiliza duas imagens poderosas: águas que sobem da terra e águas que descem do céu. A criação, que no princípio havia sido organizada pela separação das águas, agora parece retornar ao caos primordial. É como se Deus estivesse desfazendo, temporariamente, a ordem estabelecida para purificar aquilo que havia sido corrompido. Enquanto a chuva caía por 40 dias e 40 noites, a arca permanecia firme, não por sua engenharia, mas porque Deus a sustentava. A Escritura afirma que as águas prevaleceram sobremaneira sobre a terra. Montanhas foram cobertas, vales desapareceram e toda forma de vida fora da arca pereceu. O texto bíblico não suaviza a cena. Ele afirma que pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. O juízo foi total, sem exceções, porque a corrupção havia sido total. O mundo antes do dilúvio, com toda a sua força, seus valentes e seus varões de renome, revelou-se incapaz de resistir ao juízo de Deus. Aquilo que parecia indestrutível foi submerso. A Escritura não registra batalhas, resistência ou fuga. Diante da justiça divina, toda pretensão humana se cala. O poder do homem não pode competir com a santidade de Deus. É significativo que a Bíblia repita diversas vezes que as águas prevaleceram. Essa repetição reforça a ideia de domínio absoluto. O mundo antediluviano, que havia se exaltado em orgulho, agora estava completamente subjugado. A violência que enchera a terra foi silenciada pelas águas. A arrogância que desprezara o Criador foi apagada pela sua mão justa. Contudo, no centro desse cenário de destruição, a Escritura preserva uma frase de extraordinária profundidade. Deus lembrou-se de Noé. Essa lembrança não implica esquecimento anterior, mas ação fiel conforme a promessa. Deus se lembra daqueles com quem estabeleceu aliança. Enquanto o mundo era julgado, a graça permanecia ativa dentro da arca. As águas não subiram para sempre. A Bíblia afirma que Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. O mesmo Deus que trouxe o juízo agora inicia o processo de restauração. O controle divino é absoluto em ambas as ações. Nada foge à sua vontade soberana. O juízo não é desordem, é instrumento de justiça e purificação. Durante meses, a arca permaneceu sobre as águas. O tempo se estende e o silêncio se prolonga. Dentro da arca, Noé e sua família vivem pela fé, sustentados pela provisão divina, sem saber exatamente quando o livramento se completaria. Esse período revela que a salvação não elimina a espera, mas a preenche de esperança. Mesmo protegidos, eles ainda dependiam totalmente de Deus. Quando finalmente a arca repousa sobre os montes de Ararat, o mundo fora dela não é mais o mesmo. A terra que emerge das águas é uma terra limpa, mas desolada. Tudo o que representava a antiga corrupção havia desaparecido. O mundo antediluviano, com sua violência e rebeldia, agora existia apenas como memória e advertência. Noé, antes de sair da arca, espera pela confirmação de Deus. Ele envia o corvo, depois a pomba, aguardando sinais de que a terra estava pronta. Essa atitude revela reverência. Mesmo após sobreviver ao juízo, Noé não age por impulso. Ele aprende que a vida depende da direção divina, não apenas da sobrevivência. Quando Deus finalmente ordena que Noé saia da arca, a primeira ação registrada não é a construção de cidades, nem a busca por domínio,
mas a edificação de um altar. Noé oferece sacrifícios ao Senhor. Esse ato revela que o centro da nova humanidade deveria ser a adoração. O mundo antigo havia se perdido porque expulsara Deus do centro. O novo começo se inicia com culto e gratidão. A Escritura afirma que o Senhor sentiu o suave cheiro e declarou que não tornaria a amaldiçoar a terra como fizera, apesar de reconhecer que o coração do homem permanece inclinado ao mal desde a sua mocidade. Essa declaração revela uma verdade profunda. O dilúvio não eliminou a natureza pecaminosa, mas reafirmou a necessidade da graça. O juízo expôs o problema. A redenção ainda seria desenvolvida ao longo da história. O mundo antes do dilúvio foi julgado porque rejeitou a Deus de forma persistente. O mundo após o dilúvio nasce sob a consciência de que a vida existe apenas pela misericórdia divina. As águas deixaram para trás não apenas destruição, mas uma lição eterna. Deus é paciente, mas é justo. É misericordioso, mas é santo. E diante desse cenário, a Escritura nos confronta com uma pergunta silenciosa, porém inevitável. Se o juízo do passado foi tão real quanto a graça que preservou Noé, como cada geração responderá ao Deus que continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente? Depois que as águas se retiraram e a terra voltou a aparecer, a Escritura não trata o dilúvio como um evento isolado do passado, mas como um marco teológico que ecoa por toda a revelação bíblica. O mundo antediluviano não desaparece apenas da superfície da terra. Ele permanece como memória viva no discurso divino, como advertência solene às gerações futuras. Deus não permite que aquele juízo seja esquecido, porque nele estão revelados princípios eternos sobre a natureza humana e o seu caráter santo. Ao estabelecer sua aliança com Noé, o Senhor declara que não tornaria a destruir toda a carne por meio de águas. O arco colocado nas nuvens torna-se sinal visível dessa promessa. Contudo, a Escritura não apresenta esse sinal como licença para a rebeldia, mas como testemunho da misericórdia divina. O mesmo Deus que julgou o mundo antigo é o Deus que sustenta o mundo atual. A diferença não está em Deus, mas no modo como ele conduz seu plano redentor ao longo da história. O texto bíblico faz questão de registrar que, mesmo após o dilúvio, a inclinação do coração humano continua sendo má desde a sua juventude. Essa afirmação revela que o juízo pelas águas não foi a solução definitiva para o problema do pecado. Ele foi um ato de contenção, não de redenção plena. A raiz da corrupção permanece no interior do homem. O mundo antediluviano foi destruído, mas a natureza caída atravessou as águas junto com Noé. Essa verdade lança luz sobre o significado mais profundo daquele mundo antigo. A violência, o orgulho e a corrupção não surgiram por acaso, nem foram produto exclusivo de uma época remota. Eles são frutos de um coração que se afasta de Deus. O mundo antes do dilúvio se torna, assim, um retrato ampliado daquilo que acontece sempre que a humanidade rejeita os limites estabelecidos pelo Criador. A própria Escritura retorna a esse evento em outros momentos, reafirmando sua relevância. O profeta Isaías fala de juízos passados para alertar sobre juízos futuros. O salmista recorda as obras poderosas de Deus para despertar temor e reverência. O dilúvio não é apenas história, é teologia viva. Ele proclama que Deus governa o tempo, observa os caminhos dos homens e age quando sua santidade é desprezada. Ao mesmo tempo, o mundo antediluviano aponta para algo maior que ainda estava por vir. A arca, que salvou Noé e sua família, não é apresentada como fim em si mesma, mas como sombra de uma realidade mais profunda. A Escritura ensina que Deus sempre provê um meio de escape para aqueles que confiam nele. Assim como houve uma porta na arca, aberta antes do juízo e fechada no tempo determinado,
A revelação bíblica anuncia que Deus estabelece caminhos de salvação segundo sua soberania. O contraste entre o mundo antigo e o novo mundo pós-dilúvio também revela uma lição sobre responsabilidade humana. A nova humanidade recebe mandamentos claros, limites definidos e a reafirmação do valor da vida. Deus declara que o sangue do homem seria requerido daquele que o derramasse. Essa ordem surge como resposta direta à violência que havia dominado o mundo anterior. O juízo passado se transforma em fundamento moral para o futuro. O mundo antes do dilúvio era caracterizado pela ausência de temor. O mundo que surge após as águas nasce sob o peso da memória do juízo. Ainda assim, a Escritura mostra que, com o passar do tempo, a humanidade volta a se afastar de Deus. A construção da Torre de Babel, narrada pouco depois, revela que o orgulho humano ressurge rapidamente. Isso confirma que o problema não estava apenas no ambiente, mas no coração. Dessa forma, o dilúvio se torna um divisor de águas não apenas geográfico, mas espiritual. Ele separa um mundo entregue à corrupção aberta de um mundo que passa a conviver com a consciência do juízo divino. Ainda assim, ambos compartilham a mesma necessidade fundamental: redenção. A Bíblia conduz o leitor a perceber que a solução definitiva não viria por destruição, mas por intervenção graciosa mais profunda. O mundo antediluviano, com seus nefilins, sua violência e sua rebeldia, permanece como um lembrete de até onde o homem pode chegar quando rejeita a autoridade de Deus. Ao mesmo tempo, Noé e a arca permanecem como sinal de que a graça nunca está ausente, mesmo nos tempos mais sombrios. A história não caminha ao acaso. Ela avança segundo o propósito eterno do Criador. Assim, ao olhar para aquele mundo perdido sob as águas, a Escritura não convida a curiosidade vazia, mas a introspecção espiritual. O juízo do passado lança uma sombra sobre o presente, não para gerar desespero, mas para despertar vigilância. Deus é longânimo, mas não indiferente. Ele é misericordioso, mas não conivente com o pecado. E diante dessa verdade, surge uma questão que atravessa os séculos e alcança cada coração. Se o mundo antigo foi julgado por ignorar a voz de Deus, que destino aguarda uma humanidade que conhece as Escrituras, mas escolhe endurecer o coração? O mundo antes do dilúvio termina soterrado pelas águas, mas sua mensagem não se encerra ali. A Escritura conduz o leitor a compreender que aquele juízo antigo não foi apenas um ato histórico, mas um sinal profético. O passado torna-se espelho do futuro, e o que Deus fez uma vez permanece como advertência solene para todas as gerações. A Bíblia não trata o dilúvio como um evento distante e irrelevante, mas como um marco que revela como Deus lida com o pecado, a corrupção e o destino da humanidade. O próprio Senhor Jesus Cristo retoma essa memória ao afirmar que, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Essa declaração não adiciona novos detalhes ao relato antigo, mas expõe sua essência espiritual, a indiferença diante de Deus. O mundo antediluviano não foi destruído por ignorância, mas por desprezo contínuo à voz divina. A Escritura revela que o maior perigo espiritual não é a falta de informação, mas a ausência de temor. A geração de Noé conviveu com o testemunho vivo da obediência, com a presença da arca e com o tempo prolongado da paciência divina. Ainda assim, escolheu seguir seus próprios caminhos. Esse padrão se repete ao longo da história bíblica. Sempre que o homem se coloca no centro, a corrupção se intensifica. Sempre que Deus é removido do trono, o juízo se aproxima. O mundo antes do dilúvio simboliza o extremo da autonomia humana. A violência encheu a terra
porque o coração havia rejeitado o Criador. Os limites desapareceram, a vida perdeu o valor e a força se tornou instrumento de dominação. A Escritura deixa claro que esse cenário não foi tolerado indefinidamente. Deus age no tempo certo, e seu juízo, embora tardio aos olhos humanos, é sempre preciso. Ao mesmo tempo, o relato bíblico aponta para uma verdade ainda mais profunda. Deus não se agrada do juízo, mas da restauração. A destruição do mundo antigo prepara o terreno para a revelação progressiva do plano redentor. A aliança com Noé estabelece que a história não será encerrada ali. A humanidade continuará, não porque mereça, mas porque Deus decidiu conduzir seu propósito até o fim. Essa continuidade revela algo essencial sobre o caráter de Deus. Ele é absolutamente justo, mas também fiel às suas promessas. O dilúvio não contradiz sua misericórdia, ele a prepara. A purificação pelas águas aponta para a necessidade de algo mais profundo do que uma limpeza exterior. A Escritura, ao longo de suas páginas, conduzirá o leitor à compreensão de que o coração humano precisa ser transformado, não apenas contido. O mundo antediluviano também revela que Deus sempre trabalha com remanescentes. Enquanto a maioria escolhe o caminho largo da rebeldia, Deus preserva aqueles que andam com ele. Noé não foi salvo por ser perfeito, mas por confiar e obedecer. Essa verdade ecoa por toda a Bíblia. A salvação nunca é resultado da força humana, mas da graça divina recebida pela fé. Ao contemplar esse mundo antigo, a Escritura convida o leitor a olhar para si mesmo. O juízo do passado lança luz sobre o presente. As mesmas inclinações que dominaram aquela geração continuam atuando no coração humano. O orgulho ainda seduz, a violência ainda se manifesta, a indiferença espiritual ainda cresce. O mundo pode mudar em forma, mas a essência do conflito permanece a mesma: submissão a Deus ou exaltação do eu. O dilúvio, portanto, não é apenas uma história sobre destruição, mas sobre decisão. A arca estava disponível antes das águas, assim como a revelação divina sempre precede o juízo. Deus fala, adverte, chama ao arrependimento. A Escritura deixa claro que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que se converta e viva. Ainda assim, a responsabilidade da resposta recai sobre o homem. O mundo antes do dilúvio desapareceu porque escolheu ignorar a voz de Deus. O mundo após o dilúvio continuou porque Deus decidiu manter aberta a história da redenção. Entre esses dois mundos, ergue-se uma verdade eterna. O Senhor reina. Nada foge ao seu controle. Nada escapa ao seu olhar. Nada frustra seu propósito. Diante desse quadro solene, a pergunta que permanece não é sobre o passado, mas sobre o presente. Se Deus observou a corrupção daquele mundo e agiu com juízo, o que ele vê quando contempla esta geração? Se a paciência divina teve um limite no passado, como cada coração responde hoje ao chamado à santidade, à obediência e ao temor? Essa reflexão não busca respostas fáceis, mas desperta consciência. A Escritura permanece aberta diante de nós, assim como a porta da arca esteve aberta antes das águas. O convite é silencioso, mas urgente. Ouvir, discernir e responder. Se este conteúdo falou ao seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios desta série. Compartilhe com outras pessoas que desejam compreender mais profundamente as Escrituras e deixe nos comentários suas reflexões ou dúvidas. No próximo vídeo, continuaremos avançando pela narrativa bíblica, explorando como Deus revela seu plano redentor ao longo da história sagrada.